Ai, vamos ver aqui na internet, né? Ver se tem alguma coisa, alguma novidade. Ai, meu Deus, mas o que é isso? Olá, locomotivas, como vocês estão? Eu não estou bem. Pois é, eu vou tentar me controlar ao máximo pra não dar rage bait nesse vídeo, porque, meu Deus, tem muita coisa ruim, muita coisa que eu, sinceramente, fiquei decepcionado com a Mattel. Mas eu prometo que nesse vídeo vai ter coisa boa, né? Porque, pelo amor de Deus, tem que ter pelo menos alguma coisa boa nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos lá, eu nem sei por onde começar, mas vamos pro vídeo. Bem, começando então pelo tópico mais falado, né? Pela fandom de Thomas. É o novo set que foi vazado. Que de personagens tem o Harold, que... Meu Deus! O que fizeram com você, irmão? E o Thomas, que não tá tão ruim assim, mas... podia melhorar. De construções, temos o galpão de esmalte, que... Do lado, eu não sei por que colocaram isso, mas colocaram... um H de pouso do Harold, que pra mim eu não gostei. Não faz o menor sentido um helicóptero pousar do lado de um galpão. Mas enfim, né? E do lado do galpão de esmalte tem um moinho de vento, que é uma clara referência à série clássica, né? Por causa que na intro aparece o moinho de vento. Na Hit Era também aparece o moinho de vento. E também na Era CGI também aparece o mesmo moinho de vento. Então acho que foi uma boa ideia ter adicionado isso no set. Subindo um pouco, podemos ver que o set tem um cruzamento para os carros passarem. É um pouco básico, mas fazer o que, né? E do lado do cruzamento temos uma ponte levadiça, que eu acho que combinou bastante com o set e ficou muito legal até. E o produto final fica assim. Pra ser sincero, eles mandaram até que bem. Tirando o fato que os trilhos estão muito coloridos e o fato de que não tem nenhum trilho reto nesse set, acho que até vale a pena comprar. Eu acho que eles mandaram bem mesmo agora. Mas agora falando de outro assunto, eu só vou mostrar a imagem e, por favor, não se assustem. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Sim, vai ser assim, nesse exato formato que vai ser retratado Thomas e seus amigos nos livros. Eu não sei vocês, mas eu acho que isso é meio estranho, é meio bizarro. Agora, o fato é que não é que a história seja ruim, por causa que agora que temos um novo escritor, uma nova pessoa para fazer as histórias do Thomas no livro. Eu acho que ele é um bom escritor, né, para fazer as histórias. Eu achei a história desse livro muito boa também, ficou parecendo realmente uma história do Thomas de CGI, né? E o problema não é a história ser boa ou ruim. O problema é como o Thomas e alguns dos personagens ali perto dele estão meio estranhos. Porque qual é? Você olha pra cara do Thomas, você vê, você ouve o nome do Thomas, aí você já pensa, pô, a locomotiva azul número 1, com aquele rosto cinza, né? E não essa coisa que tem uma cor bege, uma cor de pele. Não é assim. Mas bem, como dizia a minha vizinha, né? Quem somos nós para julgar, não é mesmo?
E parece que agora temos um novo trio, não é mesmo? Antes era Thomas, James e Percy. E depois foi para Thomas, Diesel e Percy. E agora temos Thomas, Rose e Percy, né? E eu acho que eles colocaram a Rose pra meio que retratar, entre aspas, o James, por causa que já que a Rose antes de ser vermelha era rosa, daí ela mudou pra vermelha, e vermelho é a cor do James e é meio semelhante, e pode ser alguma coisa do tipo assim, mais ou menos. E antes de irmos para a parte boa, que eu sei que vocês cansaram de ouvir tanta coisa ruim do Thomas, eu queria pontuar uma coisa, né? Eu queria adicionar uma coisa, que o Davi Borges, né, um inscrito meu, créditos a ele, comentou num vídeo passado meu que eu fiz, falando que teria mais 4 locomotivas adicionadas na série. Yupi! Que legal! Maravilha! Claro que isso não é uma coisa ruim, né? Mas, mais de 1000 personagens já, porque adicionar mais? E outra, All Engines Go, os personagens de All Engines Go, sem querer voltar no passado, né, entre aspas, os personagens de All Engines Go foram um desastre, eram imperativos, animalescos e tipo, eles quase não ensinavam lições nenhumas, assim, sabe? Eram o Thomas, o Percy, a Nia, o Diesel e mais alguns outros que carregava a série e dane-se. Então tomara que pelo menos nesse reboot que vão fazer agora, esses 4 personagens, né, sejam bons, não sejam animalescos, sejam interativos, compreensivos e que realmente ajudem a fazer alguma lição, sabe? Dar alguma lição. Mas agora, falando o nome dos personagens, os personagens são Jay, Enio, Deepak e Emsley, né? E ouvindo o nome desses personagens, parando para pensar, até parece nomes que, tipo, parecem que saíram da Hit Era, né? Mas talvez eu esteja falando abobrinha e, né? Depende da opinião, depende do ouvido de cada um. Pois agora vocês se preparem, segurem bem suas cadeiras para vocês não caírem. E já preparem seu copo porque vocês vão se emocionar. Por causa que as notícias são tão boas, mas tão boas que vocês até esquecem que tem coisa ruim nisso que eu acabei de falar alguns minutos atrás. Mas agora, aproveitando para falar de coisas boas, teremos personagens que irão voltar. Mas agora, parando de enrolação e falando dos personagens que vão voltar para aparecer no reboot, são eles: Duck, Oliver, Toad, Mavis, Edward, Rhaenys e Scruffy. Sim, gente, o Edward vai voltar. O Gold vai voltar à vida. O Deus que estava adormecido irá voltar. Edward, a locomotiva azul número 2 de Sodor. Mas agora vocês devem estar se perguntando: mas quem diabos é Scruffy? Scruffy é aquele vagão que foi destruído na 4ª temporada por ninguém mais, ninguém menos por Oliver. Que coincidência, não? Scruffy e seu arco-inimigo Oliver vão aparecer no mesmo reboot, na mesma série. E agora eu tô ansioso só pra ver o reboot, porque agora que eu ouvi vários youtubers que falam sobre Thomas
vários canais de notícia, né, entre aspas, que falam de Thomas. Eu só quero ver esse reboot, por causa que eu quero ver o Oliver e o Scruff no mesmo cenário. O Oliver, o Toad e o Scruff no mesmo cenário. Porque é muito... Vocês já imaginaram a Mavis voltando? A Mavis que sumiu na era CGI. Eu acho que ela nem apareceu. Eu acho que ela apareceu pela última vez na 16ª temporada. E olha lá. Ou ela até demorou um pouquinho mais pra sumir do mapa. Mas agora que fica a dúvida. Será que Boco, Bill, Ben também vão voltar? Porque se o Edward voltou, as 3 locomotivas que também seguiam ele também tinham que voltar, não é mesmo? Não sabemos. A única coisa que sabemos é que a Mattel está voltando com os vídeos da Classic Era, né, da era clássica do Thomas. E um dos episódios que eles colocaram foi o episódio que aparece Boco, Bill, Ben e Edward. E segundo as minhas teorias, se o Edward aparecer nesse episódio e Boco, Bill e Ben também apareceram e o Edward voltou, talvez Bill e Ben volte também. Ou também o Boco também volte. Nunca se sabe, né? Tem que manter as expectativas lá no alto. Inclusive o Edward vai participar de um set, se eu não me engano. E esse set já está no Walmart, né? No site quanto do Walmart quanto da Amazon, né? Os 2 sites de compra. E lá nos Estados Unidos, né? Tá custando muito barato. Tá custando, sei lá, eu acho que $10,67. Se esse fosse o mesmo preço em reais, eu poderia comprar uns 4 sets desses. Se fosse isso em reais, né, aqui no Brasil. Mas provavelmente não vai ser. Provavelmente vai ser caríssimo, principalmente porque vai estrear no Brasil, né? Não nesse ano, mas tipo, não no mesmo dia, no mesmo mês que os trens vão lançar lá nos Estados Unidos, né? Mas numa data próxima, mais ou menos. E eu só queria falar que por enquanto a Mattel tá fazendo um bom acordo com a gente, com os fãs, né? Com a fandom de Thomas. Tá fazendo um bom acordo, porque já estão fazendo um reboot que provavelmente algumas pessoas vão gostar. E vão voltar com personagens que da era clássica que todo mundo amava, como o Duck, o Oliver, que eu falei também. E eu até fiquei feliz pelo Oliver voltar pra série, porque provavelmente vai virar um brinquedo. E se você acompanha meu canal há muito tempo, vocês provavelmente devem estar sabendo que eu fiz um vídeo falando dos 10 brinquedos do Thomas que eu queria. E um deles era o Oliver, né? Por causa que eu queria fazer, por causa que tem vários remakes que eu queria fazer, né? Eu queria pegar o Oliver e o Toad, por causa que tinha vários remakes que eu queria fazer, né? Com eles dois. E eu nunca conseguia por causa que eu não tinha esses dois. Mas agora é a chance de eu ter esses dois. Então, pra mim, isso foi um choque. E, pra ser sincero, isso foi um bom acordo. Foi um bom acordo e, meu Deus, que emoção! E aproveitando esse momento de falar de personagens que vão voltar, inclusive o Edward, ele vai estar participando de um outro set que também foi vazado pela Mattel, que vai ser um parque, um zoológico, eu não sei muito, mas a gente sabe que vai ser meio que um zoológico, que vai ter 3 locomotivas nesse set, no caso. Nesse set vai ter o Thomas, a Rose e o Edward. A escolha do set ser em um zoológico, num parque com um zoológico, não sei, é
meio saturada, é meio mais Trackmaster 2, né? Que pegava um montão de tema assim, um montão de tema, juntava assim, puf, toma um set. Mas é a Mattel, né, gente? O que a gente pode esperar? Agora, aproveitando que estamos falando de brinquedos e sets e blá blá blá, vamos falar de um brinquedo novo que a Mattel vai lançar, do Thomas, que é o Day Out with Thomas 2026, que, quando você olha de primeira, é completamente reciclável. Agora vocês me perguntam, mas como assim, Duncan 03? Como assim reciclável? Vai ficando maluco, é totalmente novo, ele não tem nenhuma parte reciclável. Bem, de primeiro você olha e pensa, nossa, não é reciclável. E eu realmente pensei que não era reciclável. Mas quando você olha mais de perto, você percebe que os 2 vagões foram reciclados do aniversário de 80 anos do Thomas, né? Quando ele começou assim. E a bandeira foi reciclada de um modelo da Cana que vinha com alguns vagões. E um desses vagões tinha a bandeira. Então, foi realmente reciclado. E eu realmente não sei porque eles reciclaram esse modelo, porque, sério, era só criar vagões novos, né? Ou uma bandeira totalmente nova, ou nem colocava essa bandeira, porque não faz a menor diferença, sabe? Eu não sei o que passou na cabeça deles de reciclar os vagões, as bandeiras, talvez para economizar tempo, talvez, eu não faço a mínima ideia. Mas agora a última coisa que eu queria falar é uma coisa que satisfez a maioria, grandíssima maioria das pessoas da fandom de Thomas, que foi a mudança da logo do Thomas, porque antes era de All Gold, né? E agora virou isso, essa maravilha. Uou, meu Deus do céu, caraca, chega até a me emocionar. Agora você olha e pensa, só é a logo antiga dessa CGI, né, que colocaram no reboot. Mas mesmo que seja parecida, não é, gente, é mais do que isso. Eles mudaram pra ficar com uma cara mais CGI, mas ao mesmo tempo ficar com uma cara mais infantil, por causa que agora o reboot vai ser puxado mais para as crianças, mas ainda que os adultos possam se divertir também, né? E você consegue perceber que a logo agora, a nuvem que cobre as letras está um pouquinho mais curvada, as letras estão um pouquinho mais inchadas, mais gordinhas, e tirando tudo isso, tá perfeito, tá excelente, eles mandaram muito bem. Eu acho que por enquanto a Mattel tá agradando muito a fandom, né? Tirando alguns aí, Mas enfim, recapitulando, resumindo tudo, eu acho que esse reboot vai muito bem, principalmente por causa que estão voltando com novos personagens que a comunidade de Thomas ama, como a Mavis, o Oliver, Toad, etc, né, que eu acabei de falar. O Scruffy também vai voltar. Muitos personagens que a comunidade ama e continua amando vão voltar sim pro reboot. E não só vão virar brinquedos pra, sei lá, encher o bolso da Mattel, mas sim pra divertir e educar as crianças e divertir os adultos também. E educar os adultos também. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente, gente. Sim, comente que eu vou ler todos os comentários. Mandem curiosidades também que faltou nesse vídeo. Falem pra mim coisas que eu esqueci de falar. Ou se caso querem que eu faça um vídeo só jogando tal fulano por estar falando de coisas que não fazem o menor sentido. Mas enfim, gente, espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E eu acho que é isso.
Muito obrigado pelo seu acesso e comente o que você acha sobre o reboot. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.